Olá! Na nossa videoaula anterior, nós vimos, além do embasamento teórico necessário para que consigamos entender todas as questões de rede, seguranças, nós vimos também algumas técnicas para que fiquemos anônimos na internet e também demos uma pincelada nos scanners de redes e de vulnerabilidade, que são ferramentas que servem para que a gente descubra os pontos falhos na máquina ou no sistema que queremos invadir. Hoje, veremos um pouco mais sobre firewalls. Hoje a nossa videoaula será quase que totalmente voltada à descoberta de falhas e descoberta de regras de filtragem nos firewalls. Para tanto, nós vamos usar 3 computadores hoje. O nosso laboratório vai ser composto de 3 computadores. Esta é a máquina do invasor. É a máquina realmente na qual o candidato a hacker irá perpetrar as suas tentativas de ataque. Há 2 outras máquinas no nosso laboratório. Tem a máquina do laranja, que é uma máquina que às vezes participa do ataque, mas o dono da máquina não sabe. É uma máquina qualquer que esteja na internet e que esteja disponível no momento. E nós temos, obviamente, a máquina da vítima, que é a máquina que vai sofrer o ataque. Normalmente, nós vamos usar a máquina do invasor para tentar atacar alguma coisa na vítima. Mas em certos tipos de ataque, nós precisamos de uma terceira máquina, ou para garantir o nosso anonimato, ou porque nós precisamos de recursos dessa terceira máquina, a máquina do laranja, para que possamos atacar a máquina da vítima. A primeira coisa que precisamos fazer quando estamos tentando determinar as regras do firewall é justamente determinar se realmente há um firewall ou não. Nós veremos as técnicas isoladamente e no final nós veremos como juntar todas essas técnicas para conseguir tanto determinar se há um firewall, como determinar as regras de filtragem desse firewall e, por último, tentar determinar qual que é a topologia da rede que está atrás do firewall. Tudo isso é possível em maior ou menor grau, dependendo da complexidade e da maneira como o firewall foi montado. Firewalls bem configurados vão te dar mais trabalho ou vão até impossibilitar que você faça isso. Para cada firewall bem configurado, existem centenas de firewalls mal configurados por aí pela internet. Bem, aqui uma ressalva deve ser feita. Hoje em dia, usa-se o recurso do NAT, Network Address Translation, para esconder uma rede corporativa, uma rede de computadores interna da internet. O NAT esconde a sua rede, onde estão as suas máquinas de trabalho, as estações dos seus usuários, de forma que elas não são acessíveis de fora da internet. E muitos firewalls implementam o que a gente chama de DMZ, Demilitarized Zone, ou zona desmilitarizada, como queiram, que é uma outra área, seria uma outra placa de rede que sai do firewall, onde estão os servidores que devem ter acesso pelos usuários de fora da internet. Quem está na internet pode acessar esses servidores aí, mesmo passando pelo firewall. É o caso de servidor de e-mail, servidor de páginas, né, servidor web, servidor de FTP, às vezes algum servidor de SQL público. As técnicas que veremos agora vão possibilitar que a gente descubra regras de filtragem do firewall para a DMZ. Porque a DMZ normalmente não usa NAT. DMZ normalmente, os computadores que estão lá, os servidores que estão lá, possuem endereços IP válidos, endereços IP que você consegue acessar pela internet. Já os computadores que estão na sua rede interna e que estão sendo filtrados por NAT, esses a gente não consegue acessar. Numa próxima videoaula a gente pode ver como fazer para acessar esses computadores. Nós vamos ter que invadir algum computador periférico, algum computador que seja limítrofe entre as duas redes, a internet e a rede interna, e no caso normalmente é o próprio firewall, para conseguir invadir essa rede interna. Agora nós vamos ver as técnicas para conseguir invadir, para conseguir determinar quais são as máquinas que estão ligadas na DMZ. A primeira coisa a se fazer então é determinar o caminho entre a máquina do invasor e a máquina que o invasor quer invadir.
Isso é possível usando o comando traceroute. Se você estiver usando Windows, o comando correto é tracert. O comando traceroute, ele manipula o protocolo ICMP e o protocolo UDP para que a gente consiga descobrir os roteadores que estão no caminho entre a sua máquina, ou a máquina do invasor, e a máquina da vítima. Se houver um firewall no meio do caminho, esse firewall vai estar, como eu disse, no meio do caminho. Se o invasor está tentando descobrir a rota até a máquina do Juquinha, se o Juquinha tiver um firewall, esse firewall vai estar antes da máquina dele. Pode ser um ou pode ser 2 saltos antes. Nós vamos ver aqui com o comando traceroute, então, que é relativamente simples você determinar a rota para uma determinada máquina. Nós estamos usando um sistema operacional Linux, ok? Para essa experiência você pode usar qualquer sistema operacional que seja parecido com Unix. Pode ser qualquer Linux, Red Hat, Debian, Conectiva, o que você preferir. Pode ser um FreeBSD, pode ser um Solaris, tanto instalado num PC quanto instalado numa máquina SAN mesmo. Enfim, AIX, HPUX, pode ser qualquer Unix que você tenha à mão. O Linux, como é o mais popular e pode ser instalado num PC comum, é o que normalmente é mais usado. Algumas das experiências nós vamos poder fazer no Windows também. Todas elas vão ser por linha de comando. E você vai ter que, se você for fazer no Windows, você vai ter que usar a linha de comando também. Existem ferramentas, claro, que podemos usar na interface gráfica para fazer isso. Mas apesar de mais bonitinhas e aparentemente mais fáceis de usar, a linha de comando te dá muito mais poder de fogo. No nosso Linux aqui, nós vamos abrir um terminal e vamos dar um comando traceroute para tentar determinar a rota entre esta máquina aqui e uma máquina qualquer na internet. Por exemplo, o site da Digerati. O comando é traceroute. É simples, é só traceroute e o nome da máquina de destino. O comando, o programa traceroute, ele vai testar todas as máquinas que estão no meio do caminho entre a nossa, que originou a conexão, e a de destino, e vai nos dar uma lista com todas as máquinas que estão no meio do caminho. Normalmente essas máquinas são roteadores, aqueles roteadores da internet, que o seu provedor ou os provedores possuem para se interligar entre si. Não esqueça que a internet é uma grande rede, na verdade é uma grande salada de redes interligadas por roteadores. Bom, vamos dar aqui traceroute www.digerati.com.br e vamos ver o que o comando vai dar para a gente. Olhem só. O que o comando nos disse foi que existem 12 saltos, ou seja, existem, além da máquina alvo, que é o servidor onde está o site da Digerati, existem mais 11 computadores. São 12 saltos, o último salto é o salto entre o último roteador e a máquina alvo. Então existem 11 roteadores, ou 11 computadores, ou 11 gateways, como você queira chamar, entre a máquina do invasor e o site da Digerati, que é o alvo do nosso teste. Muito bem. Já sabemos então qual é a rota, quais são as máquinas por onde nossos pacotes passam para que a gente consiga se conectar até lá. Uma coisa interessante que sempre acontece, que sempre é mostrado numa lista dessas, é que o primeiro salto normalmente é o seu próprio gateway de internet, ou o próprio gateway de internet do invasor. É o computador ou o roteador que liga o invasor ou a pessoa que emitiu o comando traceroute à internet. Se você está numa rede corporativa ou simplesmente numa rede que está ligada na internet por meio de um roteador simples e dentro dessa rede você usa aqueles números inválidos, ou melhor dizendo, números não roteáveis na internet, vai aparecer um número desse, um número interno no primeiro salto, que é o número da interface de rede daquele roteador, que está ligando a sua rede interna à internet. No nosso caso aqui, o nosso roteador é o 92.168.1.161, que é um endereço de rede interna. Esse é o endereço do nosso roteador, o que está mais perto da gente.
O 11º salto, que é um antes de chegar lá no servidor de web da Digerati, muito provavelmente é o roteador de lá, do provedor onde está instalado esse site. Se esse cara é o roteador, probabilidade é muito grande de que ele seja também o firewall. É grande, mas não quer dizer que ele é realmente firewall. Quer dizer apenas que esse cara tem muita probabilidade de ser o firewall lá do local onde o site da Digerati é hospedado. Vocês podem ver que no salto 10, nós tivemos um erro ali. Apesar de ele ter conseguido testar o próximo salto, o salto 11, mas o salto 10 ele não conseguiu testar. Isso pode ter acontecido por vários motivos. O roteador desse salto 10 pode ter sido configurado para não devolver mensagens ICMP, então, portanto, o nosso traceroute não conseguiria determinar qual é o seu número IP. Pode ser que ele esteja simplesmente mal configurado, ou pode ser simplesmente que tenha dado um erro na própria internet. Entre outros motivos possíveis. O fato é que os saltos intermediários, apesar de, por curiosidade, ser bacana a gente saber por onde passa o pacote, eles não são tão importantes para essa atividade em si, que é tentar determinar as regras de filtragem do firewall e a rede que está por trás do nosso firewall. No nosso caso aqui, se tiver um firewall lá no local onde o site da Digerati está hospedado, ele não está filtrando muita coisa. Mas nós podemos ver um outro exemplo onde há uma filtragem muito maior, há um bloqueio por parte do firewall que não deixa a gente saber o que tem atrás dele. Não deixa a gente saber a topologia da rede atrás dele, apesar de que diretamente a gente consegue acessar. Um exemplo disso é o próprio site da Microsoft, lá nos Estados Unidos. O site da Microsoft está atrás de um firewall. Esse firewall permite que a gente consiga se conectar no site para navegar lá nas páginas deles. Mas não permite que a gente faça qualquer outra coisa. Não permite que a gente dê um ping lá para descobrir se o servidor está no ar ou não. Não permite que a gente dê um traceroute para determinar o que tem atrás daquele firewall. Entre outras coisas. Ele é mais ou menos restritivo. Vamos tentar então dar esse mesmo comando, traceroute. Só que agora no site da Microsoft. E vamos ver o que o traceroute nos diz. Como vocês podem ver, a partir do salto 18, o nosso traceroute não deu mais nenhum resultado para a gente. Ele conseguiu dar resultados da rota entre a máquina do invasor e o site da Microsoft, apenas até um determinado site lá que termina, o domínio é msn.net. Alguma coisa, ponto alguma coisa, msn.net. Sugiro que você faça o experimento para determinar, para comprovar que isso acontece. A partir do salto 18, nada é mostrado. E ele vai até o salto 30 sem conseguir determinar nada. Por que isso acontece? Isso acontece porque no próprio salto 18, no próximo roteador, depois daquele último 17 que é mostrado, há um roteador que não permite que façamos traceroute ou ping ou qualquer coisa dali para dentro, inclusive nele. Nós temos então que, se a gente quer determinar a rede lá dentro, como é a rede lá dentro, depois que passa desse firewall, nós temos que determinar, nós temos que usar outro artifício que não esse. O traceroute usa mensagens UDP para chegar até o roteador e depois usa as mensagens ICMP que o roteador produz de volta para a máquina que emitiu o traceroute para determinar o número IP daquele roteador. É óbvio que um administrador de redes, um administrador de segurança que saiba o que está fazendo vai bloquear respostas ICMP que saiam do seu firewall. Porque respostas ICMP saindo podem ser usadas por invasores, por hackers ou como você queira chamá-los, para justamente determinar tanto as regras do firewall quanto a topologia da rede atrás do firewall, que é o que nós queremos fazer. Nós vamos usar essas mensagens ICMP que o roteador nos dá. No caso aqui do firewall da Microsoft, nós vimos que ele está configurado para não devolver essa mensagem ICMP. Como é que fazemos então? A gente pode usar um outro tipo de traceroute, que em vez de usar pacotes UDP e esperar mensagens ICMP,
usa pacotes TCP. Como a maioria dos firewalls permite a passagem de pacotes TCP e barra qualquer outro, e permite também a saída de pacotes TCP, porque as máquinas que estão dentro do firewall, elas precisam responder a quem se conectou a elas. Então, obviamente, os pacotes TCP daquela rede precisam sair. Portanto, nós vamos usar essa variação do traceroute chamado TCP traceroute. Dependendo do Linux que você estiver usando, já existe um pacote prontinho, compilado do TCP traceroute. No Debian, por exemplo, ou mesmo no Kurumin, você pode usar o comando apt-get install TCP traceroute e ele vai ser instalado magicamente no seu sistema. Outros sistemas como Red Hat, Conectiva, o Slackware, cada um deles tem o seu jeito de instalar e alguns deles possuem já o TCP traceroute compilado, outros não possuem. Se for o seu caso de a sua distribuição não possuir o TCP traceroute já compilado, você vai ter que compilar o código-fonte que você vai baixar do site oficial. Aqui no nosso computador do nosso invasor, nós já temos o TCP traceroute instalado. Vamos disparar esse cara para o site da Microsoft de novo e vamos ver o que ele nos diz. A sintaxe é a mesma. Você dá o comando TCP traceroute e depois o site ou o número IP, o qual você quer traçar a rota. Lembrem-se que no nosso salto 18, o traceroute normal não conseguiu determinar qual é a máquina. Agora, olhem o resultado aqui. No salto 18, a gente conseguiu determinar qual é a máquina. É uma máquina cujo número IP é 207.46.224.151. Próximo salto, que é o salto 19, e é o último também mostrado pelo nosso TCP traceroute, é justamente o número IP da máquina que hospeda o site da Microsoft. 207.46.23.29. Na verdade, sabemos que o site da Microsoft é hospedado em várias máquinas que atuam em conjunto em conjunto com um DNS dinâmico. Portanto, essa é uma das máquinas. Se nós fizermos o teste de novo, nós vamos ver que é possível que sejamos redirecionados para outra máquina. Mas, enfim, o importante é que conseguimos passar do firewall e conseguimos descobrir tanto a rota, uma rota dentro do firewall, como também conseguimos descobrir o número IP de uma das máquinas que está atrás do firewall. Se nós temos esse número IP, nós já temos também uma ideia de qual seja o número da rede que tem lá. No nosso caso aí da Microsoft, a rede é 207.46.236.0. Seria o número que eu chutaria para uma rede ali atrás. Para saber por que do zero, estude fundamentos de TCP/IP e numeração IP. Você vai descobrir como determinar o número da rede através do número IP. Bem, já sabemos o número da rede, então agora eu posso tentar, com o próprio TCP traceroute, todos os números, desde 207.46.236.1 até 207.46.236.254, que é o último endereço IP dessa rede, para ver quais máquinas existem, quais máquinas não existem, e principalmente, se o salto anterior, que é o salto 18, o número IP muda. Se o número IP mudar, quer dizer que muito provavelmente eu estou passando por um outro roteador, então é uma outra subrede. E de posse desses números, nós vamos ver mais para frente como fazer para determinar a ligação entre todos os computadores, todos os servidores que estão atrás do firewall. A ligação deles entre si e deles com o próprio firewall. Com a saída do TCP traceroute, ou mesmo a saída do próprio traceroute, a gente tem uma noção de se há um firewall ou não naquela determinada rota que testamos. Bem, a máquina que desconfiamos que seja firewall, que pode não ser, pode ser apenas impressão nossa, mas a máquina que possui a grande probabilidade de ser o firewall, o próximo passo que precisamos fazer é justamente descobrir que máquina é essa, que firewall é esse. Será que é um PC rodando Linux com firewall IP tables? Será que é um Microsoft ISA Server num PC também? Será que é um Cisco Pix, que é um firewallzinho de hack? Né?
uma máquina dedicada para isso? O que será que é? Vamos usar então o nosso velho e conhecido Nmap. O nosso amigo Nmap possui uma característica interessante. Ele pode descobrir ou tentar descobrir qual é o sistema operacional da máquina vítima. Podemos usar isso para tentar descobrir qual é o sistema operacional do firewall ou do possível firewall que estamos tentando alcançar ou que estamos tentando ultrapassar. Essa opção é a opção "-O", que vai fazer uma série de testes e, dependendo dos resultados desse teste, ele vai olhar numa tabela e tentar determinar que sistema operacional está rodando ali. Essa técnica é a chamada técnica de fingerprinting, ou impressão digital do sistema sob teste. Para rodar esse teste, a gente usa o comando nmap com a chave "-O". Não é 0, viu pessoal? É "-O" maiúsculo. Basta dar nmap "-O" e o número IP da máquina a qual queremos testar, que nós já sabemos qual é, aquela máquina do salto 18 do nosso traceroute anterior. Vamos tentar determinar, nem sempre com sucesso, tenho que avisar, qual é o sistema operacional que está rodando naquele firewall. Com isso, fica mais fácil, sabendo qual é o sistema operacional que está lá, fica mais fácil encontrar vulnerabilidades ou encontrar maneiras de você controlar esse firewall para ou desabilitá-lo ou simplesmente para pesquisar as suas regras de filtragem. No nosso caso, o firewall, a gente está testando o firewall lá do site da Microsoft. Então, além da opção "-O", a gente vai dar a opção "-P0". Essa opção serve para não fazer um ping na máquina-alvo, na máquina sob teste. Por quê? Porque muito provavelmente, se esse servidor está lá, é um servidor que está rodando Windows. É um firewall que está rodando Windows. E o Windows já sai de fábrica programado para não responder a ping, a ICMP e echo request. Quando chega um ICMP e echo request, em vez de ele responder um ICMP e echo reply, ele simplesmente fica mudo. E, com isso, o Nmap nunca vai saber se o servidor está no ar ou não para poder fazer os demais testes de fingerprinting. Com essa opção "-P0", a gente desabilita isso. Ele faz o teste sem saber se a máquina está no ar ou não. Ele, na verdade, faz outros testes para saber se a máquina está no ar. Bom, vamos lá. Nós estamos usando a versão 3.70 do Nmap, que é a versão mais atualizada que tem no momento da gravação dessa videoaula. Até alguns meses atrás, a versão mais atualizada era 3.55. Essa .70 resolve diversos probleminhas que o Nmap tinha no Windows XP, além de ter um número maior de testes possíveis de serem feitos. Todas as portas no firewall lá da Microsoft que estávamos testando estão filtradas. Como o Nmap precisa de pelo menos uma porta aberta e uma porta fechada para conseguir determinar qual que é o sistema operacional, dessa vez o Nmap nos deixou na mão e a gente não conseguiu determinar o sistema operacional daquele firewall da Microsoft. Mais para frente nós vamos ver que há outras opções e outros programas que podem nos auxiliar nisso. Bem, já que fomos frustrados pelo administrador de segurança da Microsoft, vamos testar duas máquinas quaisquer aqui na internet apenas para ver como o Nmap descobre o sistema operacional da máquina sendo testada. Você pode usar isso para testar o seu pretenso firewall. Primeiro exemplo, nós vamos usar um número IP qualquer, de algum provedor qualquer, e nós vemos que o Nmap conseguiu determinar, não com muita precisão, mas conseguiu determinar alguns sistemas operacionais que provavelmente estão rodando naquele host. No nosso caso aqui, você tem quase certeza que é Unix, a não ser por um Apple macOS 8. Alguma coisa aí que ele mostrou junto. Mas você pode ver que são vários tipos de Unix que podem estar rodando lá. É claro que isso pode ser uma resposta falsa também. Mas a gente já tem um ponto de partida para começar a procurar. O que a gente faria agora é
verificar essas máquinas aí, verificar essas versões de Unix que estão mostradas aí, uma por uma, ver as vulnerabilidades que essas versões têm, ver que tipo de firewall pode ser instalado nessas versões, como esse firewall é controlado, por que porta, se tem um programa específico para controlar, se pode ser controlado via web, esse tipo de coisa. Tudo isso você vai ter que pesquisar sobre esses sistemas operacionais e os possíveis programas de firewall que podem ser instalados neles, para, a partir dessa informação, conseguir realmente penetrar no seu firewall. Um outro exemplo de uma outra máquina, também na internet, vai nos dar uma resposta muito mais simples e muito mais acertada. Essa máquina, em especial, está rodando o sistema operacional Linux. Ele dá até na linha OS Details, ele te diz até qual é a versão de kernel que possivelmente está rodando. É ou a 2.4.18 ou a 2.4.19. Nesse caso aí, se essa máquina fosse um firewall, a gente já saberia, ou provavelmente o firewall que está sendo usado aí é um iptables. Que tipo de programas podem ser usados para controlar um firewall iptables à distância? E que podem estar instalados lá pelo próprio administrador. Por exemplo, um dos programas que poderia ser usado é o Linux Conf, que pode ser operado remotamente. Outro programa que poderia ser usado é o WebMin, que também pode ser controlado remotamente. Então nós podemos tentar ver os programas possíveis para aquela plataforma e pesquisar nesses programas. Por exemplo, você pode descobrir que nesse Linux está rodando o WebMin. Então você vai lá na página do oficial do WebMin, vê como ele funciona, vê como faz para se conectar nele, e a partir disso você começa a pesquisar mais para frente. Nosso intuito, por enquanto, é descobrir o sistema operacional e, a partir disso, descobrir se há um firewall rodando ali e que tipo de firewall é. Um excelente documento para que você saiba, ou para que você consulte as portas normalmente usadas não só por firewalls, mas por qualquer serviço que esteja catalogado, é um documento do IETF, o Internet Engineering Task Force, chamado RFC 1700. Recomendo que você leia o todo, mas num dos capítulos desse documento você vai encontrar as portas normalmente usadas por todos os serviços ou pela maioria dos serviços conhecidos. Alguns desses serviços são as portas para conexão com firewall, para conexão para controle do firewall por parte do administrador. Sabendo essa informação, você pode tentar determinar que firewall está instalado naquele sistema operacional simplesmente pelas portas que aquele cara está escutando. Por exemplo, se você está usando um firewall baseado em Linux com kernel 2.4, é quase obrigatório que você esteja usando o iptables, que é algo integrado no próprio kernel do Linux. Para controlar o iptables, para configurar o seu firewall, você pode fazer isso na linha de comando, mas o administrador que quer controlar o firewall à distância, para não ter que ir até lá para configurá-lo, ele pode instalar algum programa lá. Um deles é, por exemplo, o já citado WebMin. Como que eu sei se o WebMin está instalado na máquina ou não? Bom, o WebMin é para você controlar via web, via browser. Então você vai usar o browser para tentar se conectar naquela máquina. A porta na qual você se conecta não é a 80, que é a porta padrão do browser. É a porta 1000 ou a porta 10.000, dependendo de como foi instalado o WebMin. Então, óbvio, se você usar o seu browser, tentar se conectar naquele firewall pelo browser, na porta 1000 ou na porta 10.000, você consegue se conectar. Se você conseguir se conectar e aparecer a janelinha de login do WebMin, você sabe que naquele firewall também está instalado o WebMin para que o administrador possa configurá-lo. Vamos ver isso na prática. Vou abrir uma máquina qualquer na nossa rede, na porta 10.000 ou na porta 1000. E vocês vão ver que dá Connection Refused, porque é óbvio, essa máquina qualquer não tem nada escutando na porta 1000. Agora, se eu der isso na máquina onde tem um firewall, se não der nada, é porque naquela máquina não tem WebMin, como na primeira que nós testamos. Mas no nosso caso aqui, essa máquina que é o nosso firewall, tem o WebMin instalado, justamente para que eu configure o meu firewall e outras coisas daquela máquina. Bom, se eu já sei que tem o WebMin aí, se essa máquina for o firewall, o WebMin vai ser usado para configurar o firewall também. Obviamente isso não é regra, mas é uma pista para você tentar descobrir qual é o sistema operacional. O WebMin só funciona em Unix. Que tipo de sistema operacional é?
Veja que a gente não usa sempre o resultado de uma ferramenta apenas para tentar conseguir alguma informação. A informação vem de cruzar as informações, cruzar os dados que a gente recebe dos outros, de todas as ferramentas que a gente usa. Comparando todos esses dados é que a gente pode inferir se é aquele ou aquele outro sistema operacional, se é esse ou aquele firewall que está sendo usado naquele sistema operacional. Existem diversos tipos de firewalls para serem instalados em diversos tipos de máquinas e diversos tipos de sistemas operacionais, e cada um deles possui uma configuração desse tipo diferente. Por exemplo, o Microsoft ISA Server usa o serviço de terminal remoto para ser configurado remotamente. Então é óbvio, basta que você, numa dada máquina que você acha que é o firewall, basta você procurar pela porta do terminal remoto, que por acaso é a TCP 3389, você sabe que tem o terminal server instalado ali. Se tem o terminal server, é possível, também é possível que não, mas é possível que aquela máquina seja um firewall e que aquele cara esteja sendo usado para configurar o tal do ISA Server. Você vai precisar de mais dados para determinar isso, mas esse é um deles. O painel de controle do Checkpoint Firewall, por exemplo, ele aceita conexões nas portas 256, 257 e 258. Se você achar na internet uma máquina que tenha essas três portas abertas e que você consiga determinar por outros meios que ela é um firewall, muito provavelmente aquela lá é um checkpoint firewall. Para ter certeza, nós vamos precisar fazer outros testes. Mas a gente já está começando a descobrir, a aprender como descobrir que firewall está instalado numa determinada máquina que a gente já descobriu que é o firewall. O que eu posso recomendar para vocês é, estudem. Vão atrás de todas as novidades sobre firewall que tem no mercado, peguem um dia, a cada dia vocês vão estudar um firewall específico. Então, num dia vocês vão lá, hoje eu vou estudar o Checkpoint Firewall, então eu vou lá no site oficial da Checkpoint, vou fazer download de toda a documentação que tem lá, vou procurar na internet tudo que se falou, tudo que se discutiu em site hacker, site de discussão, site de rede sobre o Checkpoint Firewall e vou tentar descobrir como que ele se parece quando está ligado na internet para eu conseguir reconhecê-lo quando trombar com um. E você vai fazer isso com todos os que você conhece, todos os firewalls que você conhece e vai tentar pesquisar os que você não conhece ainda. Vai tentar saber se eles existem, quando existem, como existem, etc. Usando o nosso exemplo do Checkpoint Firewall, vamos tentar ver se uma determinada máquina possui esse firewall instalado. Vamos usar novamente o Nmap. Vamos usá-lo como um ping sweeper, né? Nós vamos usá-lo simplesmente para tentar se conectar na porta e pronto, mais nada. Vou dar um traço P0 aqui que é bom. Aí vamos dar um traço P e determinar as portas que a gente quer se conectar. No caso do Checkpoint Firewall, nós vamos tentar nas portas 256, 257 e 258. E daí o número IP, eu vou colocar um número IP aqui qualquer, o teste vai falhar, mas eu estou só mostrando para vocês como seria se a gente tivesse desconfiado que aquela máquina é um Checkpoint Firewall. Vou colocar uma máquina qualquer aqui, ó. O Nmap retornou que essas portas estão fechadas. Está lá, 256, closed, 257, closed, 258, closed. Ou seja, nessa máquina pode ser qualquer coisa, mas um Checkpoint Firewall não deve ser. O conhecimento de como os firewalls que existem no mercado, tanto os gratuitos quanto os comerciais, esse conhecimento é fundamental para que você possa saber o que fazer e saber como determinar esse firewall. Não dá para nessa videoaula, que tem no máximo 1 hora, descrever todo o procedimento. Mas com essa base, você já consegue tentar, pelo menos determinar, pelo menos fechar o leque de opções daquele firewall específico que você está tentando pesquisar, para tentar determinar qual seja. Uma vez que a gente conseguiu determinar qual é o firewall, aonde ele está, qual é o seu modelo e etc., nós agora temos que determinar quais são as regras de filtragem desse firewall. Não vamos discutir aqui os diversos tipos de firewall, se é por estado, se é sem estado, se é proxy, etc. A gente vai estar assumindo que é um firewall simples,
de filtro de pacote que não leva em consideração o estado da conexão, mas é óbvio que cada uma desses proxies possuem características diferentes e que, portanto, precisam ser testados de maneiras diferentes. Considerando o nosso firewall simples, o que temos que fazer é usar o Nmap para enviar pacotes ACK de fora para dentro da rede, de forma a testar as regras de saída do firewall. Um firewall deve permitir, se ele precisa permitir que as máquinas que estão dentro dele se conectem para fora, ele tem que bloquear pacotes TCP com o flag SYN ligado que vem de fora para dentro, mas deve permitir que pacotes SYN, TCP SYN, que saiam de dentro para fora, possam sair, para que quem está lá dentro possa se conectar. Se eles vão se conectar a alguém, esse alguém tem que responder, e essa resposta é com um pacote TCP com o bit ACK ligado. Então o firewall, que não leva em conta o estado da conexão, ele burramente precisa deixar os pacotes ACK entrarem todos. Nós vamos usar então o Nmap com a chave do ACK ligado para tentar descobrir esse tipo de firewall e as regras desse tipo de firewall. Por exemplo, vamos usar esse número IP aqui, que é aquele número IP do servidor da Microsoft que nós descobrimos. Nós estamos usando flag SA, que está ligando o pacote SYN, né, a flag SYN, P0 para não dar ping, etc. E a gente está usando ali traço P80. Por enquanto, a gente vai usar esse traço P80 porque nós sabemos que a porta TCP80 pode entrar. É uma porta que é liberada para entrar porque todo mundo precisa se conectar no servidor lá. Olha só. O que nós estamos testando não é a própria máquina ali com o IP final 29. Nós estamos testando o firewall que está antes dessa máquina que está aí no comando. O que a gente está vendo é que o firewall deixa esse pacote entrar e a máquina responde. Então, na saída do Nmap ali, ele diz que está unfiltered o estado dessa porta. Porta 80 TCP está unfiltered. Se a gente mudar para a porta 79, por exemplo, vai demorar um pouco mais, mas ele vai dizer que está filtered. Ou seja, para essa mesma máquina, a porta 79 está bloqueada. Bom, a gente sabe que a porta 80 está livre. Mas será que está livre só para essa máquina ou está livre para todas as outras máquinas? Vamos tentar aqui na máquina com IP final 30, em vez de 29. Que deve ser uma outra máquina na mesma rede lá dentro. Nós estamos testando a porta 80, só que de outra máquina. A porta 80 de outra máquina está filtrada, está bloqueada pelo firewall. Mudando o número da máquina e o número da porta, nós podemos tentar verificar quais portas o meu firewall deixa passar e quais portas o meu firewall bloqueia. É óbvio que existem refinamentos maiores do teste, mas a base é essa. Recomendo que você leia o manual do Nmap, que está disponível no site, e também, se você está usando o Nmap no Unix, está disponível na manpage do Nmap. E recomendo também que você procure na internet por qualquer referência, qualquer documentação que se fala sobre o Nmap, e existe inclusive diversos sites onde há receitas e tutoriais para usar o Nmap para descobrir regras de firewall. Além do Nmap, a gente pode usar outras ferramentas para isso. O próprio Traceroute, o próprio TCP Traceroute que vimos hoje. E existe uma ferramenta muito poderosa para isso. Uma ferramenta com a qual nós podemos, inclusive, modificar, torturar o pacote IP e o pacote TCP para que ele possa passar pelo firewall ou para que ele faça alguma coisa que a gente queira. Essa ferramenta é o HPing. No próprio site oficial do HPing, existe documentação explicando como usá-lo para esse fim. O que nós vimos hoje é o básico do básico da pesquisa de regras de filtragem de firewalls. É óbvio que existe muito mais além disso. Nós poderíamos ficar aqui dias falando sobre isso, infelizmente não temos tempo. O que eu recomendo é, faça as experiências que vimos, vá atrás da documentação dos firewalls existentes, dos firewalls comerciais mais comuns, dos firewalls gratuitos mais comuns, e de todas essas ferramentas que a gente citou na aula. A partir daí você vai ter munição para começar a procurar tutoriais e começar a angariar conhecimento maior para aqueles firewalls mais cascadura, para aqueles firewalls que vão dar mais trabalho para que você pesquise suas regras e consiga pesquisar as máquinas que estão atrás.
Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver técnicas efetivas de ataque. Nós vamos ver como explorar algumas vulnerabilidades simples e nós vamos ver como fazer para atacar computadores que estão mais ou menos desprotegidos na internet. É óbvio que também computadores mais protegidos vão demandar mais tempo e vão demandar mais conhecimento de sua parte. Mas só com o conhecimento que veremos na próxima videoaula, você já vai ser capaz de entender o mecanismo de um ataque. A partir disso, você também vai poder procurar mais informações sobre isso. Até lá, então.